Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para levar a sua carreira para o próximo nível. Nosso objetivo aqui é realmente te ajudar com temas práticos, dicas do dia a dia, de projetos reais, temas da prova de certificação, para que você consiga ser um profissional disputado quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje eu vim trazer uma dúvida que eu recebi recentemente, tá? De um profissional que se inscreveu aqui na nossa Masterclass, e ele colocou na pesquisa lá algumas dúvidas, né? Quais as vantagens da cloud para o ambiente convencional, que seria o on-premises, né? E eu quero estar falando um pouquinho sobre isso dentro do nosso contexto de banco de dados, para você realmente entender quais são os benefícios aí que nós temos hoje. Cloud é uma realidade, e quais os benefícios que nós temos quando o assunto é cloud, principalmente Oracle Cloud, beleza? Se você está gostando, cara, se inscreva no nosso canal, habilite notificações para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos por aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria falar aqui sobre vantagens, né? Quais as vantagens aí da cloud para o on-premises, né? O que a gente tem realmente de benefícios? Vale a pena, não vale? Em que cenário realmente que a gente tem que estar movendo o nosso banco de dados para a cloud? A gente tem que pensar primeiro, né? Que a peça do banco de dados é um fator muito importante, tá? Então, é interessante que você entenda que existem vários conceitos hoje no mundo cloud, né, que a gente precisa estar ligado, do modelo híbrido, né, de você utilizar algumas coisas em clouds, algumas coisas no seu data center, do modelo multi-cloud, de cada cloud ter o seu ponto forte, assim como a Oracle é líder de banco de dados, assim como a Microsoft tem suas vantagens, a AWS, a Google Cloud. Então, a gente tem que pensar que cada cloud tem as suas vantagens, beleza? E o que a gente precisa pensar, né? Quais são os benefícios aí de a gente rodar banco de dados na cloud ou no ambiente convencional, que seria o mundo on-premises, tá? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma das grandes promessas da cloud é quando a gente fala de custos, tá? Então, você consegue economizar, tá? Quando você está falando de cloud. Por quê? Se você está falando de banco de dados Oracle, você tem que, normalmente, comprar licenças, né, para você colocar dentro do seu data center, né, não só licenças, né, você tem que pagar o software, você tem que pagar muitas vezes a infraestrutura de hardware também, de máquinas, de servidores, energia e etc. Então existem muitos custos de você manter um ambiente on-premises. E dependendo do seu ambiente, cara, isso pode ficar num tamanho gigante, com um custo muito elevado. E quando se fala de cloud, você utiliza o data center da Oracle. A Oracle tem uma infraestrutura gigante, uma infraestrutura global, de fato, então ela consegue, de fato, reduzir custos. Ela te dá vários incentivos a nível de licenciamento, tá? Para você conseguir, de fato, diminuir a questão de custos de licença. Então, muitas coisas que você deveria comprar separado no ambiente on-premises, que custos de features de segurança, features de performance, muitas vezes você está no ambiente cloud, você tem vários benefícios, tá? Isso pode te ajudar bastante. Então, a parte do custo é um dos primeiros pontos aí que pesa bastante quando se fala de grandes empresas, né? Claro, não dá também para você comparar o custo, né, de um ambiente Oracle Enterprise com o custo de um ambiente Oracle Standard, tá? Então, você tem que entender o que você está comparando para você realmente ver o que vai ficar mais barato. Mas, assim, a nível de entrega de recursos e comparação, o que a gente tem que comparar, né? Enterprise com Enterprise, né? Então, a gente tem que ter o custo aí realmente de hardware, de licença, de energia, etc. E você vai ver que na conta da cloud, realmente, você vai ter muitos benefícios, isso pode ficar muito interessante. Eu acho que é um assunto muito válido aí quando fala de gestores da área de tecnologia, né? E custo realmente é algo que a gente sempre tem que estar olhando com grande cuidado aí, e é um fator decisivo quando a gente está falando de aquisição. E a cloud realmente tem muitos benefícios. Outro ponto que a gente pode falar aqui é a questão do tempo, tá? Quando a gente fala a questão do tempo, é a questão de agilidade, tá? Então, quando se fala do mundo cloud, né, muitos scripts que a gente tinha nos nossos ambientes convencionais, que a gente, bons DBAs executam, né, bons especialistas em banco de dados Oracle têm, na cloud, muitas vezes, isso aí já está automatizado, né? Então, dependendo do tipo de provisionamento de banco de dados que você vai fazer, se eu fizer um Autonomous Database, por exemplo, você vai ter a questão do backup automatizado. Então, você não precisa ficar agendando backup, você não tem acesso ao sistema operacional. Então, muitas coisas que muitas vezes era a sua responsabilidade, você tinha mão de obra ali que tinha que estar executando, que tinha que estar fazendo, que tinha que estar configurando. Quando se fala no ambiente de cloud, o tempo, né? Você tem mais tempo para poder ser mais estratégico. Tá? Isso é muito bom, tá? Muitas pessoas encaram isso como um risco, né, de perder o seu trabalho, a sua posição como DBA, e eu vejo isso como benefício, tá?
você consegue ter um papel muito mais importante, muito mais relevante, muito mais estratégico, muito mais tático, tá? Então você começa a gastar tempo com projetos, com situações realmente mais estratégicas e que trazem mais resultados para as empresas do que atividades mais operacionais, tá? Eu acredito cada vez mais que o profissional de tecnologia hoje, né, com essa pandemia acelerou muito, ele tem que ser um cara que está muito ligado aí na questão de ser um cara realmente, um profissional sério, ele tem que ser um cara que sabe fazer uma gestão de um projeto, sabe ser um arquiteto, ele sabe ser um cara realmente que entrega resultados, que realmente consegue ter uma organização e consegue gerenciar um projeto de fato, tá? Então, eu considero que o DBA hoje, depois com essa aceleração da pandemia, ele é um cara muito mais estratégico e tático e muito menos operacional. Tá? Então, um cara muito mais sênior, um cara visão muito mais de cima de arquiteto, é um cara realmente de montar uma arquitetura, é um cara realmente de gerenciar um projeto, de entregar projetos, de ter ideias inovadoras e conseguir aplicar isso, porque ele não é tão operacional como era antes, tá? Então, a gente tem a questão da agilidade, que é um fator importantíssimo, tá? Então, a agilidade coloca aí que você consegue, de fato, entregar muito mais resultados com menos mão de obra, com menos tempo, com menos equipe, tá? Então, isso é muito bom, porque a gente tem visto o gargalo que o profissional de TI passa por hoje, né? E como que esse gargalo se resolve? Um dos elementos é a cloud, que veio para ajudar realmente nessa questão, tá? Então, hoje, para você provisionar um banco de dados Oracle na cloud é muito mais rápido do que você ficar instalando uma máquina do zero. É claro, o conceito da máquina do zero ali, de instalar um Linux, de copiar os arquivos, o passo a passo, é importante? É, para você entender como que as coisas funcionam, tá? Mas, de fato, com os elementos da cloud, nós temos realmente uma possibilidade muito maior de entregar muito mais resultado, tanto a nível de provisionamento, a nível de backup, a nível de restore, a nível de tarefas ali que eram facilmente mapeáveis e que hoje em dia não faz mais sentido que a gente fica manualmente fazendo isso, tá? Então faz sentido que a gente realmente consiga aproveitar os recursos da cloud para conseguir entregar mais, tá? Então pense que o profissional do futuro, essa é a visão, tá? Hoje as profissões que são muito mapeáveis, né? Processos muito fáceis de ser reproduzidos, né? Isso deve ser automatizado, isso deve ser colocado no script, tá? Então não faz sentido que a gente fique ali o dia todo apertando enter em uma situação que realmente poderia ser automatizado, você poderia estar gastando tempo com situações mais nobres, gastando tempo com situações que entregam mais resultados, sendo um cara muito mais estratégico, beleza? Então o tempo é um dos pilares importantíssimos. O Arthur Bart está aí, bom dia, show de bola, meu irmão, bom dia, obrigado aí pela sua participação, conta com a gente aí, meu irmão. E vamos lá, pessoal, o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é um ponto que eu considero também de extrema importância, né, a questão da performance, tá? Então, porque muitas vezes no ambiente cloud, né, a cloud ela veio para democratizar o acesso. Então, você consegue utilizar uma tecnologia que gigantes aí, de empresas gigantes utilizam, às vezes no ambiente on-premise, às vezes na cloud, mas a cloud ela veio para democratizar e muitas vezes você consegue, pelo fato do custo ser menor, você consegue fazer mais com menos. Então, você consegue normalmente ter mais performance, tá? O exemplo disso é o Autonomous Database, né? Onde você tem a possibilidade de utilizar uma infraestrutura de Exadata. E a gente sabe que Exadata, para você adquirir um Exadata, é uma máquina que custa milhões para rodar banco de dados Oracle, uma máquina excelente, tá? Mas você tem essa democratização de conseguir pegar um Autonomous Database rodando uma infraestrutura do Exadata e criar de forma gratuita, cara. Então, você consegue naturalmente ter mais performance. Por quê? Porque você realmente tem menos custo, porque você realmente tem uma solução que está democratizando o acesso. Você pode utilizar a mesma tecnologia que um gigante, que uma empresa multinacional gigante, de teras e teras e teras utiliza, mas a Cláudia veio realmente com essa proposta. E aí, consequentemente, você tem mais performance, né? Você vai conseguir utilizar a infraestrutura de um Exadata, você vai conseguir utilizar recursos automatizados ali dentro, onde vai te possibilitar entregar uma performance muito melhor, tá? Entenda que mais uma das vantagens aí da Cloud para on-premises é a questão de, muitas vezes, você conseguir realmente entregar mais performance por estar utilizando algumas features, alguns benefícios que você teria que pagar muito caro no seu ambiente on-premises e que agora você pode estar utilizando dentro da cloud. Assim como eu citei aqui o exemplo da infraestrutura do Exadata, que é algo fantástico. E se você quiser entender, pessoal, cada um desses elementos, né,
Hoje eu acredito que o mundo ele é muito híbrido, né? Ele tem os dois. Ele tem tanto recursos da cloud, tanto recursos do on-premises, e muitas vezes você vai ter que entender um pouco de Exadata, vai ter que entender um pouco de cloud, vai ter que entender um pouco de hacking, um pouco de data guard, até para entender o que está acontecendo na cloud, tá? Não é simplesmente clicar no botão lá e tudo aparece. É importante que você tenha os conceitos na hora de definir uma arquitetura, na hora de ser um profissional realmente sênior, um profissional estratégico, tá? Se você quer entender isso aí, aqui no canal da DBLCM a gente consegue compartilhar todas as semanas esses conteúdos, tá? Tanto de hack, de Exadata, de temas mais básicos aí do Oracle 19c, da parte de OCP, de performance, de arquitetura multitenant. Então, nosso objetivo é estar compartilhando com vocês esses elementos para que você entenda como utilizar essas vantagens da cloud, tá? Da forma correta, e muitas vezes você pode utilizar algumas coisas que são utilizadas na cloud, que são utilizadas no autônomo, no seu ambiente on-premises, e muitas vezes sem muito custo, sem muitos empecilhos, tá? Muitas vezes está ali disponível e você pode estar utilizando esses recursos. Então, pense bastante nesse sentido que, se você tiver o conhecimento, cara, você vai conseguir entregar muito para as empresas, tanto no ambiente on-premises, tanto no ambiente cloud. E por isso eu quero te fazer um convite. Hoje começa a nossa Masterclass Oracle Database, tá? Do dia 5 ao dia 11 de julho, a gente vai estar realmente compartilhando esses temas aí que profissionais que estão se destacando estão fazendo. O que a gente faz na nossa área de consultoria dentro da DBLCM, a gente abre a nossa caixa preta dentro da nossa Masterclass. A gente compartilha a tela e faz junto, simula projetos reais. E se você quer ter essa experiência de estar com a gente, executando, colocando a mão na massa aí em projetos reais, quando o assunto é banco de dados Oracle, cara, participe da nossa Masterclass, estou colocando o link aqui na descrição para que você consiga se inscrever. E se você se inscrever, você vai ter acesso ao replay das aulas, vai ser um workshop de 4 aulas, vão ser aproximadamente 8 horas de conteúdo, onde a gente vai estar conseguindo entregar bastante, tá? Onde a gente vai conseguir realmente simular projetos reais, compartilhar a tela e mostrar como que você pode diminuir custo, como que você pode diminuir o tempo de execução ali de mão na massa, como você pode melhorar a performance do seu banco de dados, tanto em ambientes on-premises, tanto em ambientes cloud. Beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então assine a DBLCM também nessas plataformas de podcast para você não perder nenhum desses conteúdos. Lembrando que hoje às 20 horas a gente vai estar ao vivo aqui no canal para aula 1 da Masterclass Oracle Database, então se inscreva, que vai ser um evento realmente que pode mudar a sua carreira profissional quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.